Um evento de breakdance reuniu a antiga e a nova geração deste movimento no Centro Cultural Martins Sererê. No meio dessa galera, nós encontramos com o Perninha e com o Samuca, do Will Abilities. Em Nerópolis, produtores e diretores de cinema passaram uma semana numa imersão de conhecimento. Junto com especialistas, eles aprimoraram seus projetos para a busca de financiamento. Em Goiânia, o Festival Manga de Vento abriu a sua programação com a agrupação teatral A Macaca, do diretor Hugo Rodas. E tudo isso você confere neste enredo cultural que está começando agora. Neste evento em Goiânia, centenas de b-boys de vários países da América Latina se reuniram para mostrar um pouco da sua arte e disputar uma vaga em uma competição internacional que acontece na França. Tom, a Battle VNR Brasil acontecendo aqui em Goiânia. Como que esse evento veio parar aqui? Esse evento é um evento que acontece no sul da França, através de parcerias que temos com alguns produtores. Tivemos a ideia de trazer essa edição da América Latina para Goiânia. Fera, quando a gente fala aí de b-boy, de arte urbana, talvez isso remete à juventude. Mas você está aí há quantos anos dançando e participando desse movimento? Pois é, eu sou de Belém do Pará, sou do norte do Brasil, é claro, e eu sou fundador da cultura hip hop em Belém do Pará. Então eu já danço há 30 anos e eu tenho hoje 47 anos. O método de vida que eu tenho, eu não deixo de fazer outras coisas e responder com a minha família, com a minha esposa, com a minha casa e manter o hip hop como uma educação para os nossos jovens. Não precisamos de muito, precisamos só da cultura, seja ela capoeira, seja ela o carimbó, o forró, mas que venha a cultura para os nossos adolescentes ter um caminho certo, que no futuro se tornar um grande cidadão. Como que você começou? Vendo Michael Jackson, em 82. Daqui não parei mais e fui seguindo, como viu, estava muito envolvido com vários projetos sociais, ajudando a nossa comunidade, não só em Belém, como pelo Brasil todo. DJ Senil, você começou a tocar aí na década de 80. Você se lembra aí qual foi a primeira festa que você tocou? Sim, com certeza, né? É como se fosse o primeiro sutiã, como as mulheres falam. Então, na verdade, nos anos 80, eu trabalhei um certo tempo na antiga Antena 1, a rádio. E a gente andava os bairros de Goiânia, as periferias. E o primeiro baile foi na quadra do Clóvis, no bairro Goiás. Então eu com 56 anos, hoje estou na ativa, acompanho o movimento flashback, né? Acompanho o break e o hip hop. Como que você perdeu a sua perna e o que a dança representou para você depois disso? Então, eu perdi a minha perna com uns 14 anos de idade, com câncer. Antes dos 14 anos já tinha conhecido o breaking, só que não tinha praticado, sacou? Só apenas conhecido, visto e tal, achei legal. Aí depois que eu perdi a perna, tentei, enfrentei e tal, comecei a dança. De um hobby acabou virando minha profissão. Hoje eu viajo o mundo através dessa dança. Perninha, você, igual o Samuca, faz parte de um coletivo. Conta aí pra gente que coletivo é esse, quem participa dele. Da hora. Então, o coletivo chama Will Abilities. É meio que uma gíria, o termo incapaz ou doente que tem no inglês, com abilities, que significa habilidosos ou habilidades. Então, para mostrar que a gente é mais do que capaz, entendeu? Então, o coletivo é formado por dançarinos e artistas do mundo inteiro. É um coletivo que trabalha com arte e um projeto social voltado a tanto a pessoa com deficiência como a pessoa que não é portadora de deficiência. Participando desse coletivo, o que você já viveu de mais legal? Então, os meninos já tiveram um trabalho, de poder ir para um evento que, digamos assim, em termos de competição, que nem esse evento aqui que está sendo, é um dos maiores eventos do mundo, que chama Freestyle Session. 20 anos de Freestyle Session, então já tinha uma trajetória o evento. E foi uma batalha de grupo. Então, para estar o grupo inteiro lá, foi uma parada que marcou. Nunca um grupo completo por deficientes físicos havia participado desse festival. E é um festival mais conhecido do mundo. E, pra gente estar lá representando, participando, foi, eu acho que um marco, assim, tanto na história do grupo como na história do breaking no mundo, entendeu?
O Battler VNR Brasil segue com as batalhas e a gente continua com o enredo. Confira agora o que o Guilherme Gonçalves tem pra gente no Arte Filia. Olá, eu sou Guilherme Gonçalves, jornalista, colecionador de discos e vou falar sobre Sisto Rodrigues no Arte Filia. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Rodrigues, como também é conhecido, nasceu em Detroit e é filho de mexicanos que mudaram para a cidade justamente para trabalhar na indústria automobilística. Lá ele tem contato com folk, com rock psicodélico e tenta montar suas primeiras bandas já no início da década de 60, sem muito sucesso. No ano de 1970, Rodrigues assina com a gravadora Success e lança seu primeiro disco, Cold Fact. Logo em seguida, em 71, lança o segundo, chamado Coming From Reality. Esses dois discos passaram de forma batida pela imprensa e também pelo público americano e não tiveram muita repercussão. Ele já havia voltado a trabalhar na indústria automobilística da cidade, só que enquanto isso, em outros países periféricos, por assim dizer, da indústria fonográfica, a música do Rodrigues vinha sendo cultuada por jovens, em países como Botsuana, Nova Zelândia, Austrália e principalmente na África do Sul. I'm only halfway up the stairs, not up or down. Na década de 70, uma gravadora resolve lançar uma compilação com as melhores músicas desse trabalho do Rodrigues e esse disco vendeu cerca de 1 milhão de cópias, um número que na época era comparado a Beatles, Rolling Stones e também Bob Dylan. Pela falta de informação, muitos acreditavam até no rumor de que ele havia suicidado durante um show na década de 70. Ele continuava distante da indústria fonográfica e sua filha, de forma despretensiosa, mexendo na internet, uma vez descobriu um site da África do Sul que prestava homenagem ao cantor. A grande virada na carreira do cantor acontece em 2012, quando sai o documentário Procurando por Sugar Man, que conta justamente essa história, de como ele foi um músico de pouco reconhecimento na década de 70, mesmo sem saber que na África do Sul e em outros países, muitos jovens idolatravam seu trabalho. Ele começa a excursionar e fazer shows por outras cidades, que até então nunca havia tocado, e hoje em dia segue na ativa, mesmo com 75 anos e sem voltar a gravar um disco de estúdio, mas fazendo shows e espalhando sua música pelos Estados Unidos. Para quem ficou curioso e conhecer mais sobre Rodrigues, fica a dica. Assistam esse documentário e depois podem ir em busca dos 2 discos desse cantor norte-americano, muito legal, muito bacana. Espero que gostem. Eu sou Guilherme Gonçalves, até a próxima. Ainda neste episódio, vamos conferir o resultado de uma imersão que trouxe mais conhecimento para profissionais de cinema e audiovisual. E ainda temos uma conversa com a agrupação teatral A Macaca, do diretor Hugo Rodas. Eu volto já. Continuamos o enredo cultural da cidade de Nerópolis, em Goiás. Nós fomos acompanhar produtores e diretores de cinema que passaram uma semana em um curso desenvolvendo projetos para um pitching. Sabe o que é isso? Depois do UFG na cidade, a gente confere. Meu nome é Eloá, eu sou acadêmica do curso de Medicina na Universidade Federal de Goiás e atualmente eu sou presidente do Show do Esqueleto. Estamos organizando o show que acontece anualmente e é organizado pelos acadêmicos do 2º ano do curso de Medicina. Eu sou Rodrigo Cunha, sou ator formado em artes cênicas, sou diretor do Show do Esqueleto juntamente com a Valéria Braga. Pelo 5º ano seguido estamos aqui dirigindo o show mais antigo do Brasil,
Então, a temática desse ano é medo. Medo. Que medo que é que você tem, o medo que eu tenho, o medo que todo mundo tem. Então, durante o processo de elaboração do tema, a gente abordou várias formas de medo, várias vertentes que esse medo traz. E ao mesmo tempo que o medo é uma coisa muito forte, ele também pode ser uma coisa muito engraçada. Ele é também um projeto de extensão, então também tem uma importância para nós alunos, também como projeto de extensão. E é um patrimônio da nossa universidade, da nossa faculdade de medicina. E acaba sendo importante para a cultura goiana, uma vez que acontece desde 1962. Então, assim, ele é um show que é conhecido, respeitado por diversos profissionais que hoje já são médicos e também já passaram pelo show do esqueleto. Somos roteiristas, escrevemos o show, atuamos e organizamos todos os bastidores também do show. Então, é uma alternativa interessante dentro desse curso corrido para nós como acadêmicos, e isso acaba sendo uma importância para a saúde mental do estudante. Está sendo muito bom, está sendo muito importante para o meu aprendizado, para o meu curso. E com certeza eu vou levar para o resto da minha vida isso. A gente aprende a se comunicar, a gente aprende a lidar com o medo, né? Os diferentes medos que a vida nos traz. O contato com a arte está sendo de uma forma indescritível. O que a gente aprende aqui, a gente não aprenderia com matérias do curso de medicina. A gente aprende a ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de controle, e com certeza isso vai agregar muito na minha profissão. O pitching é uma modalidade de apresentação de projetos para obtenção de patrocínios, parcerias ou financiamento público ou privado. O dono do projeto tem alguns minutos para defender a sua ideia e fazer com que o investidor acredite nela. Fernanda, traduzindo aí para o nosso português, o que a gente entende aí como pitch? O pitch, na verdade, é simplesmente uma apresentação oral do seu projeto. É uma defesa, é uma maneira também de vender a sua ideia para possíveis colaboradores, coprodutores, apoiadores. É uma coisa que já estava bastante em voga no mercado internacional e de alguns anos para cá vem se solidificando aqui no Brasil, tanto nos editais como em eventos de mercado, ou seja, para a promoção de mais parcerias, né? E por que alguns apoiadores, investidores têm optado por essa modalidade ao invés de apenas analisar um projeto escrito? É porque no pitch você tem o cara a cara, você sente a energia da pessoa, você pode esclarecer qualquer dúvida. E se você vai entrar numa parceria, no audiovisual é quase um casamento, né? Então é muito importante você saber quem é a pessoa com quem você tem a intenção de trabalhar. E eu acho que às vezes esses 5 minutos valem muito mais do que um grande conteúdo escrito. Os projetos selecionados, eles passam por esses time, né, de super qualificado, que são os tutores entre produtor executivo, produtores, roteiristas, e assim, passando por tutorias, né, individuais, coletiva, tem formatação de projeto, treinamento de pitching, o pitching final, palestras. Então os projetos que passam por esse laboratório, né, por essa imersão, por essas tutorias, curadorias, consultorias, ele está apto para concorrer ao mercado não só nacional, como o mercado internacional. Como que você acha que o que você aprendeu aqui, o que você viu aqui, vai potencializar o seu projeto? De várias formas, assim, na verdade, esse tempo dessa imersão é bacana porque você questiona formato, tamanho, técnica. Todos os projetos mudaram muito do que eram para o que está agora. Porque é a chance que você tem de realmente, assim, botar à prova o que está funcionando, o que não está. Mudou muita coisa e eu não descarto que talvez mude de novo. Mas essa chance é muito bacana, assim.
E a parte disso, eu acho que na busca do financiamento, de saber fazer o pitching, tem uma coisa de aprender a sintetizar o que é o teu projeto. Porque a gente interioriza demais, faz muita pesquisa, pensa muito tempo. Agora você tem 5 minutos para falar. É legal que você consiga, é legal que você tenha uma ideia clara do que é. Porque é aquela coisa na hora, né? Então a pessoa tem a possibilidade de perguntar coisas para você que talvez você não tenha escrito. Não quer dizer necessariamente que você não saiba, mas que não estão ali. Então é muito mais direcionada, né? Quais são os reflexos que você já percebe desses laboratórios do ICUMAN no mercado? Dos 45 projetos que participaram dos laboratórios, né, nesses 5 anos, 23 deles já estão em diferentes fases de produção. Uns já finalizaram, já estão sendo distribuídos, outros já conseguiram diferentes formas de patrocínio, de desenvolvimento de projeto. Eles estão começando a ganhar editais. Então isso que a gente vê o resultado, que é grande, de 23, 45 de 23, é um resultado considerável e importante. Continue ligado aqui no Enredo, porque no próximo bloco nós temos Retrato Cultural e não é só isso. Voltamos já. A terceira edição do Festival de Dança Manga de Vento trouxe para Goiânia 3 espetáculos do diretor Hugo Rodas. Foi uma bela oportunidade de apreciar montagens que já ganharam cerca de 50 prêmios em festivais pelo Brasil. Vamos conferir o Retrato Cultural e logo em seguida a nossa conversa é com a agrupação teatral A Macaca. Eu sou Larissa Mundim, jornalista de formação, escritora e editora, coordenadora editorial da Nega Lilu Editora. A minha mãe sempre me incentivou muito a ser uma criança curiosa. Eu tive estímulos iniciais a partir do momento em que ela faz a assinatura de uma história em quadrinhos, que chegava lá em casa todo mês, e que me aproximava, então, de um ambiente mais criativo e criava uma expectativa de chegada do gibi, né, da nova historinha, da historinha do mês. Muitas vezes na escola, a partir das disciplinas de redação, as mais expressivas, como artes também. No processo de formação, como jornalista, da mesma maneira. Então eu creio que eu vim, na verdade, me assumindo enquanto militante da cultura, enquanto direito humano, até que chega um momento em que eu dou por cumprido meu papel social como jornalista e começo um investimento pessoal e depois profissional na literatura. À medida que eu fui amadurecendo e pude fazer as minhas escolhas, eu acho que fiz uma opção mais interessante para a minha vida. Eu percebo que aos 45 anos hoje, começo a fazer um caminho de retorno. Eu acho que avancei bastante, tenho muito mais que avançar, mas começo a fazer um determinado caminho de retorno para as origens, para reconhecimento da cultura enquanto algo necessário. E esse retorno, eu não digo um retorno para onde eu vim ou para o lugar onde eu nasci, mas para as minhas origens. E as minhas origens necessariamente passam pela cultura indígena. Então isso me comoveu bastante. Se eu faço uma busca, um retorno ao natural e verifico lá na origem que os povos originários não estão desfrutando disso que eu busco e que eles me inspiram, aí minha militância aflora. Eu fico me perguntando de que maneira eu posso me colocar à disposição para que os direitos indígenas sejam respeitados. Camila, fala pra gente o que é a agrupação teatral A Macaca. A agrupação teatral A Macaca, ela nasceu em 2009, num curso de extensão da UNB, quando o Hugo aposentou, abriram para a comunidade para ele treinar atores que tivessem interessados. Daí ele selecionou 40 pessoas
E depois de 3 anos dessas 40 pessoas sobraram 7 macacos. Acho que muito nesse intuito de esse macaco que é ágil, que é brincante, que cria ilusões, né? Vocês vão ver aqui uns pretensos atores, músicos e dançarinos. Quando a gente vê esse grupo em cena, a gente percebe uma atuação assim, muito consistente, né? Muito intensa. O treinamento do Hugo é muito físico, é muscular. Ele fala que a interpretação ela vem do músculo, não vem de um agenciamento muscular. Então ele treina a gente muscularmente, inclusive para não criar caminhos cotidianos de memória, tipo assim, tô com raiva e fazer coisas de memória, e sim criar uma expressividade nova. São anos de treinamento para entender o que é a linguagem dele, porque ele desenvolve uma linguagem. Como é essa convivência, essa relação aí com o Hugo? É uma relação familiar e como toda família é ambivalente, né? Eu falo que o Hugo é um eterno adolescente e vocês vão ver isso nas peças também, são super jovens, é um teatro jovem, é um teatro meio setentista. Kleber, esse festival já está na 3ª edição. Como que você percebe aí a contribuição que ele tem dado para a cena cultural aqui da cidade? Em si, ele já transforma um pouco os nossos referenciais. Então, tanto no sentido de estabelecer essa interação, é algo que nos interessa, que é importante, mas também fazer da mostra uma maneira de pensar o nosso contexto. Então, inicialmente, a ideia de trazer o conceito manga de vento tinha a ver com essa sensibilidade de compreender para onde que as experimentações estão apontando. Mas que nesse momento, até essa vontade de compreender, ela também nos recobrou um posicionamento mais firme, um posicionamento complementar, talvez, em relação à curadoria, porque o nosso momento político, o nosso atual momento, ele é um momento muito complexo para o campo das artes. E o resultado disso é essa preocupação em proporcionar ao público um olhar mais ampliado, agora não só preocupado com o contorno, com a experimentação da linguagem, mas preocupado também em oferecer uma dimensão da trajetória do artista. E por que uma mostra com um calendário tão estendido que dura algumas semanas? Essa ideia de fazer a mostra estendida, pensa em favorecer a relação que é estabelecida entre público e artista, entre artista e artista. De alguma forma ela confere um pouco mais de respiro para que a gente acolha a vinda desses artistas de uma maneira mais intimista, mais cuidadosa. Que o fato da gente apresentar um cronograma confere uma certa autonomia, o público ele pode escolher, e isso tem estabelecido uma relação acumulativa da participação do público. Esse episódio do Enredo Cultural fica por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG pelo seu televisor, computador, tablet ou celular. No site você encontra todas as nossas produções e ainda pode mandar o seu recado. Vai lá, confira, que semana que vem nós estamos de volta. Tchau!